Em 1997, uma nova equipe surgia cheia de ambição na Fórmula 1. A Lola era uma construtora de prestígio no automobilismo e tinha um grande projeto embalado por patrocinadores de renome. Só que a equipe durou apenas uma corrida, sendo que ela nem sequer conseguiu se classificar para a largada. No que seria sua segunda participação, o time desapareceu antes mesmo do início das atividades no fim de semana. Eu sou Rodrigo Vilela e antes da gente continuar, o pedido de sempre. Deixe o like nos nossos vídeos, compartilhe nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para ajudar bastante a gente e a gente ficar feliz demais. Fundada em 1958 por Eric Broadley, a construtora ingressou na Fórmula 1 pela primeira vez junto à Baumeister e Oman, equipe de Reg Parnell. Ficou lá até 63, retornando depois junto à Honda em 67, vencendo pela primeira vez em Monza. Aí vieram as parcerias junto à Embassy Hill, a Haas, mas não a atual, e sim a de Carl Haas, que depois foi para a IndyCar, a La Russe e a Scuderia Itália. Em todas elas, o melhor resultado foi o terceiro lugar de Aguri Suzuki no GP do Japão de 90. Em outras categorias, o sucesso sempre bateu a porta deles, especialmente no Mundial de Rally, no WSC, na Can-Am e principalmente na IndyCar. Em 66, Graham Hill venceu as 500 milhas de Indianápolis com um carro feito pela empresa, e aí veio a conquista de 78 com Al Unser e a de 90 com o Arie Luyendyk. Foram 4 títulos em sequência de 90 a 93 e depois em 2002 com Cristiano da Mata. A Lola também fez seu nome na Indy Lights, conquistando o campeonato entre 93 e 2001, até a Dallara se tornar fornecedora única de chassi. Também foi base para o projeto dos carros da 1GP e fez parte da Fórmula 3000, obtendo o título de 90 e depois de 96, quando se tornou fornecedora única até o fim do campeonato em 2004. Depois de falir e fechar em 2012, a Lola foi revivida 10 anos depois por tio Bert Tolsheimer, que adquiriu toda a propriedade intelectual da marca e ingressando na temporada atual da Fórmula E, por meio de uma parceria técnica com a Yamaha como fornecedora de trens de força para a Abt. Mas o grande sonho sempre foi a Fórmula 1. Em 94, a construtora chegou a testar um protótipo, mas o projeto não foi para frente por falta de dinheiro. Eric Broadley não desistiu e prosseguiu batalhando. Em 96, a Pacific, que tinha fechado as portas na categoria um ano antes, deu o suporte necessário e ajudou a estruturar o plano. A ideia era testar durante o restante de 96 e todo o ano de 97 para entrar na temporada de 98. Só que aí surgiu a Mastercard, que se tornou o divisor de águas. Para pior, o acordo com a empresa de cartões de crédito não previa diretamente pagamento em dinheiro, e sim através de um clube de benefícios onde os assinantes pagariam uma taxa anual em troca de benefícios como autógrafo dos pilotos, uniformes da equipe e até mesmo evento com os membros da Lola. A perspectiva era de ganhos na casa dos 10 milhões de dólares por ano somente com esse clube, e era tratado como uma revolução no marketing esportivo. Não era uma ideia ruim. Se a gente pensar que hoje em dia o que mais tem é empresa, time de futebol, associação lançando cartão com sua marca em parceria com as empresas financeiras e oferecendo os mais variados benefícios. O problema é que a empresa dos cartões do símbolo amarelo e vermelho queria que a Lola entrasse na Fórmula 1 já em 97. Isso porque a Mastercard havia patrocinado a Eurocopa de 96 e estaria na Copa do Mundo da França em 98. Então ela precisava que a Fórmula 1 fosse a sua grande ação de marketing naquele ano de intervalo. Para complicar, do ponto de vista dos negócios, que é só o que importa, né? A HSBC, que era uma rival bancária, estava se juntando à categoria com a Stewart. Só que a Lola não tinha um carro inteiramente projetado, então às pressas tudo teve que ser feito. O T97/30 foi construído usando como base o carro de, ouçam bem, 94 da IndyCar. Em 5 meses, Broadley e sua equipe tiveram que incorporar o Frankenstein e fazer daquilo um carro minimamente competitivo, lembrando que havia a regra dos 107%. Outro grande problema foi a ausência de testes em túnel de vento, porque naquela época era imperdoável. A equipe chegou a Melbourne para a abertura da temporada de 97, tendo feito somente um shakedown na Grã-Bretanha. O motor próprio estava sendo projetado por Al Melin, e o atraso no projeto, óbvio, fez o time recorrer aos motores Ford Zetec RV8, o mesmo que a Ford Corsa usou em 96. Para efeito de comparação, a já citada Stewart passou todo o ano de 96 testando seu carro e tinha um longo contrato com a Ford.
Os carros seriam guiados por Vincenzo Sospiri, campeão da Fórmula 3000 de 95, e Riccardo Rossetti, vice do mesmo campeonato naquele ano, que tinha disputado a temporada anterior pela Arrows. A pretensão do time era ficar à frente da própria Stewart e até mesmo da Arrows, mas não chegaram nem perto disso. Broadley havia dito no lançamento do carro em Londres que a regra de 107% daria uma margem bastante grande, mas não havia a margem que fizesse o carro andar. A aerodinâmica era tenebrosa, os carros não conseguiam manter um traçado definido, mal conseguiam andar em linha reta, e o resultado foi muito, mas muito aquém de qualquer resquício de tentativa. Sospiri ficou a 11,6 segundos do pole Jacques Villeneuve. Rossetti foi pior ainda, 1 segundo mais lento que o italiano. O relato de Rossetti em entrevista posterior relata o drama que foi pilotar aquele monstrengo. O brasileiro disse que o câmbio tinha tantos problemas que a equipe cogitou trocá-lo pela alavanca tradicionalmente manual e que fez a volta travado na quarta marcha. Vincenzo chegou a culpar Villeneuve, dizendo que se a volta do canadense não fosse tão boa, ele poderia ter entrado no grid, porque, claro, não passou nem perto. A equipe juntou os cacos e Broadley tinha como meta apagar o fiasco em Interlagos na segunda etapa da temporada. No intervalo entre as corridas, a equipe conseguiu participar de um teste coletivo em Silverstone, com mais problemas e tempos vergonhosos. Além disso, o carro foi pela primeira vez colocado num túnel de vento, e os resultados mostraram que seu desempenho era semelhante ao de um carro de Fórmula 3000, o que dava uma dimensão do buraco sem fundo. Mas ainda assim a equipe trouxe o seu equipamento para o Brasil e se preparava normalmente para participar dos treinos. Só que aí a Mastercard, insatisfeita com o vexame em terras australianas, pulou fora do barco e retirou o patrocínio, assim como as outras empresas envolvidas, em especial a Pennzoil. Sospiri ficou sabendo do fechamento do time pelo jornal e Rossetti descobriu somente quando chegou ao autódromo na terça-feira. O grande problema era o contrato de patrocínio que a Lola havia feito com a Mastercard. Inicialmente seria a responsabilidade da própria Lola bancar os gastos. Aí ela precisou de um empréstimo para isso. Só depois é que chegaria o dinheiro vindo da Mastercard através do seu clube de membros. Porém, cuidar de uma equipe de corrida, ainda mais na Fórmula 1, exigia valores muito mais altos do que o originalmente planejado. E quando veio o primeiro depósito da Mastercard no valor de $300 mil, foi insuficiente, lógico. E aí veio o vexame em Melbourne. O saldo daquele fracasso todo foi uma dívida de 6 milhões de libras, que fez a empresa entrar em recuperação judicial em maio daquele ano, sendo salva pelo empresário irlandês Martin Bihane, que arrumou as finanças da empresa, mas descartou por completo o retorno da Lola à Fórmula 1, salvo por uma tentativa tímida em 2010 naquele aumento de grid promovido pela categoria. Aí depois veio a falência, o fechamento e a retomada, como já disse aqui. Depois dessa fiasqueira, a Mastercard ainda se tornou patrocinadora da Jordan, com um contrato um pouco mais tradicional, e lá ficou até 2001. Sospiri, que havia sido piloto de teste da Benetton, da Ligier e da Syntec, nunca mais se envolveu com a categoria. Ele foi para a ERL, inclusive disputou as 500 milhas de Indianápolis uma vez, depois ele foi para kart, aí depois ele competiu em carros de Gran Turismo e quando pendurou o capacete passou a investir na sua equipe e no gerenciamento de pilotos, principalmente Luca Filippi. Rossetti ganhou uma sobrevida em 98, pilotando para Tyrrell, que já havia sido comprada e era gerenciada pela futura BAR. Dentro de um time em transição, o piloto teve uma temporada para esquecer, com várias não classificações. Voltou ao Brasil para cuidar dos seus próprios negócios e encarou o esporte a motor como hobby, e aí ele conquistou 3 títulos da Porsche Cup Brasil. Entre a apresentação e o fechamento oficial da equipe, passaram-se 34 míseros dias. Dá para afirmar com certeza que a equipe de Fórmula 1, acho que até do esporte, num geral, que durou menos tempo em toda a história. Um vexame completo e que leva sempre a 2 frasezinhas que eu gosto muito. A primeira é que a pressa é inimiga da perfeição e a segunda, que quem gosta de pressão é feijão. Então, planejamentos têm que ser respeitados porque o esporte a motor cobra o preço da incompetência. Infelizmente, essa é a história que a gente vai contar hoje, né, pessoal? Vocês gostaram de relembrar essa história? É uma história triste, né? Vinda da Lola, que é uma fabricante gigante e particularmente eu torço muito para ela ter sucesso na Fórmula E, porque é um nome
eternamente glorioso, independente dos altos e baixos que passou em toda a vida. Então, é isso, pessoal. Semana que vem a gente volta com mais lembrança, mais causos do esporte a motor. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!